Oi pessoal, aqui é a Stephanie e este é o canal Devaneios de Papel. E hoje chegou o grande dia, chegou aquele momento. Eu particularmente sempre espero, esse é o vídeo que eu mais aguardo aí da maioria dos canais que eu acompanho, aqui no nosso mundinho, né, de livros, na nossa bolha literária. E eu acho que também as pessoas gostam bastante de assistir, então chegou finalmente aquele momento em que eu acho que é o momento, assim, que mais resume o que é, pelo menos pra mim, ter um canal literário, que é escolher aqueles livros, assim, que realmente valem a pena indicar, aqueles livros que me marcaram de alguma forma, que no caso a gente vai falar sobre os livros que marcaram o meu ano de 2025, e eu acho que esse é o meu objetivo aqui, né, quando eu estou fazendo vídeos, é sempre encontrar boas leituras pra comentar com vocês e também indicar pra vocês, né, porque eu acho que quem tá aqui, né, sempre assistindo os meus vídeos é porque tem alguma coisa em comum com o meu gosto literário, então eu acho que eu sempre posso trazer boas indicações aí pra vocês, então eu fico muito feliz de finalmente poder chegar aqui neste momento em que a gente conversa aí sobre as melhores leituras do ano. Eu queria ter postado antes desse vídeo um vídeo de piores, mas não rolou, e eu até falei um pouco sobre isso no meu último vlog, então vou deixar aqui nos cards pra você assistir, porque geralmente eu costumo fazer o vídeo de piores no finalzinho do ano, assim, lá pela última semana de dezembro, e aí no comecinho de janeiro eu faço o vídeo de melhores. Mas não consegui fazer dessa forma, então a gente tá aqui começando o ano com os melhores do ano, e em breve, creio eu que vai ser o próximo vídeo aqui do canal, também vou trazer a lista com os piores livros do ano e aquelas decepções, assim, que marcaram o meu ano, porém negativamente. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre coisa boa, então, antes da gente começar essa lista, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também deixar o seu like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do vídeo, mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo e que ele deve indicar esse vídeo pra mais pessoas. Eu acho que esse aqui é o tipo de vídeo que você pode indicar pras pessoas que não conhecem ainda Devaneios, então manda pra aquela pessoa que você acha que tem um gosto parecido com o meu, né? Além de deixar o seu like e seu comentário. Eu nem falo muito dessa coisa do hype, porque eu acho que o meu canal é tão pequeno que nem deve aparecer hype pra ninguém, mas se aparecer, né? Falando um pouco sobre como eu construí essa lista, como que eu montei essa lista. Todo ano, gente, é muito engraçado, porque muitas vezes eu chego no final do ano e eu falo assim, nossa, eu não tive tanta leitura boa assim, né? Como é que eu vou montar essa lista, né, de melhores? E aí eu sento pra fazer essa lista e sempre acaba aparecendo muito mais livros do que eu imaginava. E dessa vez foi meio que isso que aconteceu. Eu sentei pra fazer essa lista e aí eu só fui fazendo a lista com os livros que eu lembrava. Eu queria que fosse uma coisa um pouco mais orgânica. Então eu fui pegando aqueles livros que eu lembrava, que eu tinha gostado muito, fui montando a lista, fui montando. E aí eu falei, agora deixa eu comparar com as minhas notas, de fato, né? E aí eu fui na minha planilha lá de livros, olhei as notas e vi que tinham mais livros do que eu imaginava. Então foi, assim, engraçado, né, novamente, passar por isso. Até quando eu acho que isso não vai acontecer, isso acaba acontecendo. Então, na hora de montar essa lista, eu tive, sim, eu diria que um pouco de dificuldade pra organizar a lista. Porque, ao mesmo tempo que eu sinto que eu não tive muitas leituras, assim, com notas altíssimas, né, de 4,5 estrelas pra cima, realmente eu tive pouquíssimas. Eu acho que foram em torno de 5 leituras apenas que eu dei notas maiores, né, de 4,5 pra cima. Eu só dei 5 estrelas pra 3 livros esse ano, e 2 desses livros são releituras, então a gente pode considerar aí que apenas um livro ganhou 5 estrelas esse ano. Eu sou uma pessoa realmente que não sai dando 5 estrelas assim pra qualquer livro, mas em 2025 o negócio foi assim um pouco mais complicado, ainda que eu tenha feito muitas leituras boas, então vocês vão ver aqui que essa lista, gente, no total, somando com as menções honrosas, a gente tem 20 livros pra conversar. É muita coisa. Mas quando a gente olha assim nas minhas notas, aqueles livros que eu realmente lembro assim com muito carinho, que eu dei notas muito altas, não são muitos. Mas eu não queria fazer uma lista só com 5 livros, então eu ampliei um pouco essa lista, separei as menções honrosas e selecionei aqui tudo, absolutamente todos os livros que eu dei mais de 4 estrelas. Porque eu sou uma pessoa que adora dar nota quebrada, então eu dou 4,25, tá? Vocês lidem com isso, eu sou assim mesmo. As menções honrosas são alguns dos livros que eu dei 4 estrelas, porque graças a Deus eu dei 4 estrelas pra muitos livros esse ano, então vamos começar por essa lista e depois a gente vai falar sobre os 15 livros que sim, eu considero como os melhores livros que eu li em 2025. Essas menções honrosas não estão em nenhuma ordem específica. E a primeira indicação aí que eu selecionei pra comentar aqui com vocês, né, como uma menção honrosa, é Margot Está em Apuros. Eu li esse livro mais no começo do ano, pelo que eu me lembro, né, mais no começo de 2025, e foi um livro que ele foi me ganhando aos poucos. Eu terminei esse livro, e assim que eu terminei, ele começou a crescer em mim, sabe? E conforme o tempo foi passando, ele foi crescendo cada vez mais, eu fui gostando cada vez mais dele, e eu já comentei dele aqui em outros vídeos aqui do canal, e eu acho que é um livro que, assim, eu achei que
que quando esse livro chegasse aqui no Brasil, porque quando eu li ele não tinha sido lançado aqui ainda, mas eu achei que ele fosse ganhar um pouco mais de burburinho, assim, em volta dele, assim como ele ganhou lá fora, né? Eu achei que aqui fosse acontecer a mesma coisa, mas eu não vi tanta gente comentando sobre esse livro, não vi praticamente ninguém, na verdade, comentando. E as poucas pessoas que eu vi comentando, eu não vi, assim, falarem, né, coisas maravilhosas sobre o livro. Eu vi que foram pessoas, assim, que, gostaram, acharam ok. E eu acho que esse livro é, assim, um livro mais ok, porque ele não é um livro com grandes acontecimentos, mas ele é um livro que, ao mesmo tempo, também explora coisas muito intensas, né? Porque a nossa protagonista, que é a Margot, ela passa por uma questão ali, é um livro que vai falar sobre gravidez inesperada, que é um tema, que é um trope, enfim, que eu não sou muito fã, eu não gosto de ler livros sobre gravidez, mas esse é um dos poucos que eu gosto, então por isso que eu resolvi colocá-lo nas minhas menções honrosas, porque olha, eu, uma pessoa que não gosta de ler esse tipo de trope, não gosta de ler esse tipo de assunto, gostei desse livro, então acho que fica uma indicação também pra quem não curte muito ler livro de gravidez, porque esse livro, ele fala sobre uma gravidez inesperada, a Margot decide ficar com uma criança que é de um relacionamento, assim, não muito bacana, e até o pai da criança, né, ele insiste pra que ela não fique com essa criança, mas ela decide ficar, e ela decide ser mãe solo, ela sabe que é uma decisão que vai impactar bastante na vida da criança, porque afinal de contas o pai, né, o genitor, não quer nada com essa criança, então ela vai ter que assumir essa bucha sozinha, e ela é uma pessoa que tá passando por algumas questões ali, ela vai se ver numa situação em que ela precisa muito de dinheiro, e ela vai apelar pro mundo aí do OnlyFans, basicamente, né, então é uma sinopse, assim, curiosa, mas que ela vai pra caminhos que eu achei muito interessantes, assim, ela explora muito, não só questões de feminismo, questões de você decidir, né, o que fazer com o seu próprio corpo, você tomar essas decisões, fala muito sobre os direitos reprodutivos da mulher, mas também fala sobre a sexualidade feminina, fala sobre o trabalho sexual, e eu não diria nem que é um livro que defende e também não é um livro que vai contra, ele te mostra vários pontos pra você pensar, e aí você mesmo tira suas conclusões do que você acha a respeito desse assunto. Também tem ali uma relação bastante curiosa da Margot com o pai dela. O pai dela, ele é aqueles lutadores de WWE, né, acho que é o nome, que é aquelas lutas livres, sabe? Então ele é um lutador, ele foi um lutador muito famoso, então tem toda essa relação estranha que ele tem com a filha, né, por ele meio que ser uma celebridade também, e aí, enfim, tem muitas conversas entre os dois sobre as decisões que a Margot tá tomando, né, sobre a própria vida. Ela pensa, ela reflete muito sobre o que ela tá fazendo, quanto aquilo vai impactar no futuro dela e no futuro do filho dela. Então, é muito interessante esse livro e, como eu falei, eu acho que ele foi crescendo em mim aos poucos e é por isso que ele merecia esse lugar aqui nas menções honrosas. As Irmãs Blue, eu acho que também merece estar aqui nessa lista de menções honrosas, porque foi um livro que me surpreendeu em 2025. Eu não havia gostado do primeiro livro da Coco Mellors que eu li, que foi o Cleópatra e Frankenstein. Eu achei esse livro insuportável. Inclusive, ele entrou na lista de piores livros de 2024. E aí agora a gente tá aqui, né, um ano depois, conversando sobre os melhores livros e um outro livro da mesma autora aparecer na lista de menções honrosas pra vocês verem como, né, o mundo dá voltas. E às vezes a gente tem que, sim, dar uma chance pra um autor que a gente não gostou, porque a gente pode se surpreender. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tenho um vlog pra sair com esse livro, em que eu falo mais profundamente sobre como esse livro me tocou, em que pontos que ele falou mais comigo, mas é um livro, assim, que ainda que ele tenha muitos assuntos sérios e pesados, eu acho que se você não tem problema, assim, com os gatilhos que esse livro aborda, eu recomendo que você dê uma olhada nos gatilhos que ele tem. É um livro que vai principalmente falar sobre luto, mas também vai falar muito sobre a relação familiar entre essas irmãs, vai falar bastante também sobre maternidade e sobre a escolha. É mais um livro também que fala muito sobre essa questão da escolha, né, os direitos reprodutivos também, e não tanto a questão reprodutiva em si, né, os direitos da mulher sobre o próprio corpo, mas as escolhas que muitas mulheres tomam de ter ou não filhos e como isso impacta na vida delas. Acho que é um livro que tem muitos assuntos interessantes pra gente refletir e, enfim, em algum momento, esse vlog que eu estou fazendo há muito tempo vai sair, mas fica aí essa recomendação também, porque foi um livro que me surpreendeu bastante. My Friends, um livro aí do Frederick Backman, que também impactou bastante o meu 2025. Ele poderia estar na lista de melhores, mas eu tive algumas pequenas questões com esse livro que não me fizeram, assim, dar uma nota tão alta pra ele. Eu acabei dando 4 estrelas. É um livro que vai ser lançado pela Rocco. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que a Rocco iria lançar agora, em 2026, esse livro, porque quando eu li, eu tinha lido, assim, que a Rocco meio que tinha abandonado, o autor não estava mais publicando nada dele, então eu fiquei muito feliz de ver essa notícia de que eles vão publicar o My Friends, e eu acho que isso se dá muito pelo sucesso que o livro fez lá fora. Ele, inclusive, se eu não me engano, ganhou, eu sei que ele foi indicado, mas eu não tô lembrada agora se ele ganhou o Goodreads Choice Awards, mas é um livro que está aí bombando, né, de certa forma, no momento, entrou na lista de melhores de muita gente, na minha aqui ele está aparecendo nas menções honrosas, mas eu acho que é um livro com potencial para se tornar um favorito para muitas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que já
gostam do autor, já conhecem o trabalho dele. Eu vejo algumas pessoas comentando a sinopse desse livro e eu acho que elas acabam entregando informação demais. Eu, particularmente, não gosto de falar muito a sinopse desse livro, mas o que você precisa saber é que ele é narrado por uma adolescente, que ela vai entrar em contato com um homem mais velho que tem algum tipo de relação com um quadro que ela é muito apaixonada, essa menina, ela ama esse quadro, e aí o livro ele começa ali num leilão, né, uma situação ali tá acontecendo com aquele quadro, tem pessoas querendo comprar o quadro, ela tá ali naquela situação porque ela quer muito ver esse quadro e tudo mais, e aí coisas vão acontecendo que ela vai entrar em contato com esse homem, e não só com ele, mas com outras pessoas também, e eles vão partir aí numa jornada por diversos motivos. Realmente, eu prefiro não entregar muito sobre o que esse livro fala, mas é um livro que vai tratar muito sobre amizade, por meio de flashbacks, ele vai falar muito sobre a relação entre certos amigos ali, e a gente vai ver essa relação desses amigos quando eles eram crianças, e também ver como que essa relação foi se desenvolvendo ao longo dos anos, e aonde esses amigos estão naquele momento ali presente, quando todos já são adultos. E aí também qual que é a relação dessa protagonista com todas essas questões aí. Sei que ficou muito vago o que eu falei, mas ainda assim, gente, confia em mim, que esse livro, ele é muito bom. Quando ele chegar aqui no Brasil, se você gosta de ler livro sobre amizade, sobre temas pesados, tá? Ele é um livro que tem bastante tema pesado, parece que todo mundo desse livro aqui sofre. Não tem uma pessoa que é assim, normal, tem uma vida normal. Todo mundo é cheio de trauma, todo mundo sofre bastante, mas ainda assim, eu acho que vale muito a pena. Pra quem já conhece o estilo do autor, eu acho que o Bachman, ele tem muito essa coisa de mesclar muito bem momentos tristes com momentos mais bem-humorados, e essa acho que é a minha característica favorita do autor. Fica também essa indicação pra vocês, leiam My Friends assim que esse livro chegar aqui. Eu não sei se ele já tem um título, né, traduzido. Creio que eles vão manter a capa, geralmente eles mantêm a capa gringa, né, quando eles trazem pra cá, quando a Roku traz pra cá. Fiquem aí já com essa indicação, já fiquem de olho quando esse livro chegar aqui, porque eu realmente acho que vale muito a pena ler. Claro que eu não podia deixar de fora a minha querida Schwabinha com Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite. Eu fico muito triste de não ter este livro físico aqui. Tive vários rolos aí com esse livro ao longo do ano de 2025. Comprei, a Amazon entregou, ficou enrolando, cancelou, foi um horror. Depois também não consegui mais comprar o livro, falava que não podia entregar aqui pra minha casa. Ai, gente, uma tristeza. E aí eu não queria comprar o livro em português, porque eu fiz a leitura em inglês. Ainda esse ano eu terei esse livro em minhas mãos, graças ao meu amigo G. Mas, independentemente de eu ter o livro físico ou não, a capa está aqui pra vocês verem, até porque o livro foi lançado já aqui no Brasil, né, há algum tempo. E assim, eu fiquei relutante, sabe, se eu colocava ou não esse livro aqui nas minhas menções honrosas, porque ele foi um livro que eu acho que ele foi muito sólido, assim, foi uma leitura muito sólida, foi uma leitura que eu gostei do começo ao fim, ainda que eu, ao mesmo tempo, também tenha tido problemas com ela. Eu sou apaixonada pelo Schwab, vocês sabem disso, como ela é minha autora, assim, favorita, né, uma das minhas favoritas, eu tenho praticamente um altar pra ela aqui na minha estante. Eu sou muito fã da autora, eu gosto de todas as histórias dela, e eu estava com expectativas altíssimas pra esse livro. Mas eu não vou dizer pra vocês que elas foram 100% atendidas. Eu acho que esse livro, ele tem sim uma proposta que ele entrega, tá? Eu não acho que a proposta dele, ela é perdida ao longo do caminho, eu acho que não. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, esse livro, ele toma alguns outros caminhos, ou ele aborda, ele se aprofunda um pouco mais em alguns temas que muitas pessoas não estavam esperando, inclusive eu. Então ele é um livro que, ele ficou aí definido, né, como o livro sobre as vampiras lésbicas e tóxicas, e realmente é um livro sobre isso, mas ao mesmo tempo eu acho que algumas pessoas, talvez até eu possa me incluir nisso, estavam esperando um pouco mais de, assim, talvez uma jornada do herói, uma coisa, né, que explorasse certos aspectos, assim, de mais clássicos, né, de histórias de, sei lá, bem contra o mal, mas não é bem isso, tá? Esse livro, ele vai falar muito mais sobre o mal do que sobre o bem, ele vai falar de pessoas muito mais problemáticas do que mocinhas, tá? E isso eu sei que desagradou muitas pessoas. Eu fui passando a entender isso ao longo da leitura, e aí por isso eu fui gostando, mas quem tava com essa expectativa lá no começo de ser um livro um pouco mais tradicional, e aí encontrou esse livro que basicamente vai só falar sobre vilões, pode ter ficado decepcionado, e eu vi que algumas pessoas não gostaram muito desse livro. Mas eu acho que se você vai com as expectativas ajustadas, também tendo em mente que esse livro, ele ressoa muito com Ed La Rue, então você tem que ter sim gostado de Ed La Rue pra gostar desse livro. Eu acho que quem não gostou de Ed La Rue nem tem que passar perto desse livro, porque a escrita é muito parecida, a atmosfera é muito parecida, e a própria Schwab já falou que esses livros se passam no mesmo universo. Então a gente tem até de leve ali um easter eggzinho que entrega que de fato esses livros se passam no mesmo universo. Talvez isso ajude mais as pessoas a irem com a cabeça mais certinha, né, digamos assim. Se é que tem um jeito certo de você começar a ler um livro, mas você ir com as expectativas mais alinhadas mesmo. Então eu gostei desse livro, eu tive algumas questões ao longo do caminho ali com ele. Eu acho, sim, que a Schwab poderia ter evitado certas coisas, ela poderia ter tomado algumas decisões um pouquinho diferentes, que eu acho que poderiam beneficiar mais a história, mas como um todo eu também admiro muito a coragem dela de fazer o que ela fez nesse livro, e por isso ele está aqui, sim, nas minhas menções honrosas, não entrou para os melhores, mas é um livro que, pra quem é fã de Schwab,
Schwab, fica também mais uma indicação pra vocês. A minha última menção honrosa é Uma Janela Sombria, da Rachel Gillig. Esse aqui é o primeiro livro de uma duologia que eu gostei muito. Eu já tinha ouvido falar muito sobre essa duologia. Muita gente favoritou esse livro também no último ano ou em 2024. Muita gente leu e gostou. E aí eu fiquei com esse livro ali no radar. Acabei pegando pra ler ano passado e, de fato, eu posso dizer que o hype aqui se comprovou muito. Eu gostei muito dessa leitura. Eu acho que é um livro que, por mais que ele seja classificado como uma fantasia adulta, ele tem sim uma vibe um pouco mais jovem adulta. Então acaba que é um livro que flui muito bem, né? Uma escrita muito fluida. Ele tem personagens também que eu acho que se completam muito bem, sabe? É um núcleo de personagens muito interessante de ler. A protagonista é muito boa também. Eu gostei muito de estar na cabeça dela, mesmo com todas as questões ali, né? Que ela não está sozinha na cabeça dela. A gente tem ali também uma presença de uma entidade, né? Só lendo pra entender o que tá acontecendo ali, mas é muito interessante estar na cabeça dessa personagem. E eu gostei também do romance. É um romance um pouco mais slow burn, que é o tipo que eu gosto. Tem muita coisa boa nesse livro, realmente. Eu só queria que ele tivesse sido um pouquinho mais sombrio. Me prometeram uma coisa um pouco mais gótica, um pouco mais sombria. Não foi exatamente isso que eu encontrei, mas estou muito feliz de ter feito essa leitura e eu não vejo a hora de ler o segundo e último aqui da duologia. E agora, finalmente, chegamos na lista dos melhores. Agora a gente vai falar sobre 15 livros. Só trazendo a título de informação pra vocês, em 2025 eu li 70 livros e esses aqui foram então os 15 melhores. Tentei, como eu falei no começo do vídeo, só escolher aqueles livros que realmente se destacaram, ainda que eu tenha gostado de muita coisa. Não foi um ano ruim pra mim, assim, de leituras. Eu li muita coisa boa, mas aquelas histórias que realmente marcaram o meu ano a ponto de eu querer falar pras outras pessoas sobre elas, são essas 15 aqui. Essa lista aqui também eu montei da maneira que eu sempre monto as minhas listas de melhores do ano. Eu não coloco nenhuma ordem específica, eu simplesmente vou olhando lá as notas que eu dei, vou colocando todos os livros na mesma lista, porém, lá no final, eu costumo deixar os melhores mesmo do ano. Então hoje eu deixei os 3 últimos, que a gente pode considerar aí como um top 3, pro final. Todos os outros livros não estão em ordem específica, como eu falei, mas os 3 últimos vocês podem considerar assim como um top 3, ou seja, o último livro que eu vou falar aqui nesse vídeo é sim o meu melhor de 2025. Vamos começar então com ele, gente, um livro que bombou em 2025. Eu vi que entrou na lista de melhores de muita gente, mas também vi que algumas pessoas não gostaram tanto desse livro, e no começo eu estava achando que ia ser uma dessas pessoas, mas depois eu acabei mudando de ideia, e eu tô falando de Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu acompanho o trabalho da Taylor já há bastante tempo, né, desde Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é o meu favorito dela até hoje, mas esse livro, Atmosfera, eu não tava assim com tanta expectativa, eu tava meio, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai ser. No começo, ela conseguiu prender muito a minha atenção, mas aí conforme o livro foi passando, eu fui perdendo um pouco, sabe? Eu fui ficando meio assim, ai meu Deus, esse negócio de NASA aqui, esse negócio de astronauta, sabe? Não me interessa muito e tal. E eu digo pra vocês que essa foi a minha parte menos favorita do livro. Ele poderia ter tido uma nota mais alta se não tivesse tanta coisa de NASA, de astronauta, de nave, de espaço, não sei o quê, porque, sinceramente, não gostei muito dessa parte, não. Mas a parte da relação da protagonista, não só com os colegas de trabalho dela ali, mas também com o interesse romântico, né? Então eu gostei bastante do romance, gostei da relação dela com os amigos, colegas de trabalho, a relação conturbadíssima dela com a família, né, com a irmã dela, foi algo assim que me prendeu muito, sabe, que eu fiquei passando muita raiva, mas ao mesmo tempo foi algo que me manteve ali muito interessada na história, e também, principalmente, a relação dela com a sobrinha dela, né, foi uma coisa que eu amei, assim, nesse livro, foi, pra mim, o ponto alto desse livro, foi essa relação da protagonista, acho que é John, né, o nome dela, com a sobrinha. Eu achei muito fofo, eu gostei demais, assim, desse desenvolvimento dessas duas personagens, o relacionamento entre elas, e como a John vai se descobrindo, né, ao longo do livro também, em diversos aspectos, né, então foi algo que me agradou bastante, e gostei muito das reflexões também que são feitas aqui sobre espaço e crenças e religião e tudo mais. Fiquei viajando nessas reflexões, assim, nesses diálogos que aconteceram durante a história, então no fim, foi um livro que me deixou, assim, com uma sensação muito positiva. Eu gostei muito do final. Ele é bastante abrupto, né? Acaba, assim, do absoluto nada. Mas acho que é o jeitinho da Taylor Jenkins Reid de ser. Então, entra aí pra essa minha lista de melhores. Acabou marcando bastante meu ano, principalmente também porque eu fiz uma leitura com as minhas amigas. Então, a gente pôde ir comentando, trocando bastante figurinhas sobre a leitura. Então, foi uma experiência muito legal. Os 100 Anos, de Leni Margot. Também um livro aí que eu coloquei nessa minha lista de melhores, porque foi um livro que eu também fiz uma Buddy Read, né? Eu tive algumas Buddy Reads esse ano, assim, e muitas delas foram super positivas. Vocês vão ver outros livros aqui de Buddy Reads aparecendo também nessa lista, então fico muito feliz de ter feito leituras com pessoas, assim, que eu gosto, e a gente ter tido opiniões parecidas, a gente ter discutido bastante. Eu tô muito feliz, assim, com as Buddy Reads e LCs que eu fiz ao longo de 2025. E esse aqui, Os 100 Anos, de Leni Margot, foi um livro
que eu esperava gostar, mas eu acho também que no final ele me deixou assim, acabou me surpreendendo por eu ter gostado até mais do que eu imaginava. Conta aqui a história dessa amizade entre duas mulheres, né, uma menina e uma senhora, né, que já tá mais no fim da vida, e elas vão se conectar ali porque elas estão vivendo no mesmo ambiente, né, elas estão ali por motivos diferentes, elas estão no hospital, e elas acabam se conectando, criando uma amizade, e é muito fofo, gente. É um livro que, por mais que você já imagine que algumas coisas vão acontecer, ele ainda assim leva a gente por uma jornada bastante profunda, sabe? Principalmente sobre a vida da Margot, a gente tem ali uns flashbacks sobre a história dela quando ela era mais nova, então tem um pouquinho de ficção histórica aqui nesse livro também, vai abordar alguns períodos da história, né? Então ele não é um livro só que vai se passar aqui no presente, então tem esses momentos dos flashbacks que foram momentos que eu achei, assim, pontos altos do livro mesmo. A Leni, ela é uma adolescente que às vezes tem uma coisa meio chata, assim, sabe, de adolescente, mas ao mesmo tempo a gente entende as coisas que ela faz, porque que ela faz, ela tem motivos pra reagir às coisas da maneira como ela reage, ser do jeito que ela é. Então eu gostei muito dessas personagens, eu adorei passar esse tempo com elas, adorei vivenciar aqui todos esses momentos com elas, ainda que tenham tido muitos momentos tristes. Eu fiquei com uma sensação, assim, muito positiva também no final da leitura, e fiquei feliz também porque a minha amiga que leu comigo também adorou. E esse aqui também foi mais um livro, então, que entrou pra minha lista de melhores de 2025. Becky Chambers aparecendo nessa lista pela primeira vez, já vou deixar esse spoiler pra vocês, tá? Uma galáxia multicores confins do universo, faz parte da série Wayfarers, que é uma das minhas séries favoritas da vida. Eu sou muito, 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 muito fã dessa série. Foi aqui que eu me apaixonei pelo trabalho da Becky Chambers. É uma autora que, assim, ela faz uma coisa que eu, sinceramente, nunca vi nenhum autor fazer. Ela consegue fazer ficção científica que, ainda que se passe no espaço, que seja uma coisa ali com naves e viagens e não sei o que, e um monte de coisas, assim, de ficção científica bem clássica, ela consegue fazer uma história cozy. Ela consegue fazer uma história de coração quentinho. Ela merece toda a aclamação simplesmente por conseguir fazer isso. Porque eu gosto de ficção científica, gente, mas às vezes me cansa um pouco, sabe? Ler essa coisa assim, muito ali, barulhenta, e lutas e guerras, não sei o quê. E aí vem a Becky Chambers dar uma acalmada no nosso coração com os livros dela, que são livros de ficção científica, mas que são livros tranquilos. São livros pra gente ler em momentos bem da paz, assim, sabe? Não são livros que vão deixar você com o coração acelerado e não sei o quê. São livros que vão falar mais sobre questões filosóficas, sobre questões de relacionamentos, né, de relações entre as pessoas, sobre a sociedade como um todo, sobre como a gente encara aquilo que é diferente. Toda a série fala sobre isso, e esse livro também vai abordar bastante esses temas, né? É mais um dos livros aí da série que aborda esses temas de aceitação, de preconceito também. Ele fala muito sobre lidar com as diferenças, a gente saber lidar com as diferenças. Ele é um livro que ressoa muito com o primeiro livro da série, então tem muitas temáticas ali parecidas, e também tem personagens lá do primeiro livro que aparecem aqui nesse quarto livro. Então é muito assim, é muito essa sensação de ciclo se encerrando, né? E daquela coisa do... Tem até um termo, né, que o pessoal fala full circle, né? Que é aquela coisa de se encerrar, do jeito que começa, se encerra, e você sente aquela sensação de, ai, é tão gostoso, sabe? De ver isso se encerrando, ainda que esses livros eles sejam meio que independentes, você não precisa ler na ordem. Mas eu acho que faz todo sentido ler na ordem para que você consiga captar também essas referências que a autora vai fazendo, né? A própria série, trazendo personagens que a gente já viu em outros livros, e aqui nesse último eu sinto muito essa sensação de encerramento e de full circle, como eu falei. Então, primeira vez aí que Becky Chambers aparece nessa lista, logo logo vocês vão ver ela aqui de novo. O Projeto Rose, olha, eu vou falar pra vocês que esse livro, eu não dava nada pra ele, tá? Eu já tinha ouvido falar muitas vezes sobre ele. Ele era um livro que tava ali, ó, esquecido no meu Kindle, pegando poeira no meu Kindle, há muitos anos, praticamente desde o lançamento dele. Porque quando ele lançou, algumas pessoas comentaram sobre ele, que tava naquela vibe, né? Muita gente lendo comédia romântica e tudo mais, e indicando esse livro. Eu fiquei assim, curiosa, fiquei interessada, mas esqueci. E aí no Piquenique Literário, a gente teve a oportunidade de fazer essa leitura, foi um dos últimos do ano, e olha, que surpresa gostosa. Foi um livro assim que foi tão despretensioso, mas que ao mesmo tempo me deixou tão feliz, me deixou tão, sabe, tranquila. Era uma leitura que eu fazia, sabe, com a cabeça bem fresca, assim. Ele traz também alguns temas que vão além só de uma comédia romântica, ele traz temas um pouco mais profundos, fala sobre saúde mental, fala sobre questões assim mesmo de pessoas que não se encaixam, né, no nosso padrão de sociedade, né, que não sabem lidar muito bem com as outras pessoas na sociedade, como a gente lida com isso, enfim. E eu me lembrei muito, né, de, por exemplo, uma série que eu gosto muito, que é Atypical. Mas, assim, foi um livro gostoso, não é um livro, assim, que eu acho que vai mudar a vida de ninguém, mas é o tipo de livro que eu acho que quando você quer ler uma comédia romântica, que não seja só uma comédia romântica, que tem alguns outros pontos ali, alguns outros temas, algumas outras coisas pra gente refletir, esse é, sim, uma ótima pedida. É um ótimo livro pra você ler nesses momentos, ao mesmo tempo que ele vai ajudar você a espairecer quando você tá fazendo leituras muito pesadas. Ele também não é um livro que vai ficar só nessa superfície da comédia romântica, ele vai se aprofundar um pouquinho mais, então por isso que ele tá aqui nessa minha lista de melhores.
Em Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Klune. Essa aqui é a continuação de A Casa do Marcerulho. E é um livro que eu não tava, assim, achando que precisava existir. E eu vou dizer pra vocês que eu terminei a leitura ainda não achando que é um livro totalmente indispensável, sabe? Porque o primeiro livro, ele se encerra muito bem, ele tem uma história muito fechada, e eu acho que não tinha realmente necessidade de uma continuação. Mas o T.J. Klune, ele conseguiu fazer uma continuação, que ainda que não seja algo essencial, sabe? Não era, assim, indispensável existir, ela faz sentido. Ela tem, sim, um ponto de partida que faz sentido, ela tem um desenvolvimento que faz sentido, e ela tem um final também que faz sentido. Então eu não sei se o T.J. Klune pretende escrever outro livro, né, pra fechar isso aqui como uma trilogia, mas, assim, fiquei com a sensação de encerramento aqui. Acho que não teria necessidade de escrever um terceiro, mas não sei o que se passa pela cabeça desse autor, né, que do nada tirou esse aqui da cartola. Então é uma história que eu amei, assim, do ponto de vista de meio que nostalgia, sabe? Porque ainda que eu não faça tanto tempo assim que eu li o primeiro livro, né, fazer o quê? No máximo 2 anos, era uma história que tinha ficado marcado muito comigo, né? Eu favoritei esse livro, eu realmente sou muito fã dele. E então, assim, revisitar esses personagens, estar com eles de novo, é muito gostoso, gente. Não tem como se você se apaixonou pelos personagens lá no primeiro livro, não tem como você não gostar de revê-los aqui. É muito legal estar com eles novamente, estar na casa no Marcerulho novamente, com essas crianças, com o Linus e o Arthur. E aí tem alguns outros personagens que vão aparecer ao longo da história. Tem um personagem especial que eu gostei bastante. E eu acho que tudo isso é muito gostoso, deixou assim, me trouxe muito conforto. Mas é isso, não é indispensável, não é assim essencial existir, mas já que existe, fica aqui também a minha recomendação, tá? Se você tem receio de ler, porque você gostou do primeiro, mas também acho que não tinha necessidade de uma continuação, eu acho que vale sim a pena, principalmente se você quer rever esses personagens, saber onde eles estão. Tem bastante coisa aqui que acontece na vida de alguns deles, então isso é bem interessante de ver. É um livro que traz as mesmas mensagens do primeiro, então isso aí a gente não tem praticamente nenhuma novidade, mas ainda assim, se você gostou, é isso. Eu acho que vale sim a pena dar uma chance para esse segundo volume. Ah, e outra coisa também que eu não comentei é que esse também foi uma buddy read, então mais um livro aí que eu li também com uma amiga minha e foi uma experiência maravilhosa. E ainda nessa mesma vibe de livros que eu li acompanhada, temos aqui Slewfoot do Brom. Essa aqui foi uma buddy read meio capenga, tá? Porque eu quase que abandono o coitado do meu amigo Gia, que tava lendo comigo esse livro. Ele leu muito antes de mim. Eu acabei não conseguindo me organizar muito bem pra ler ao mesmo tempo, né, com ele. Mas ainda assim eu consegui concluir essa leitura e comentar com ele o que eu tinha achado. E, gente, mais um livro que foi muito bem escolhido para ler em conjunto, tá? Porque tanto eu quanto ele gostamos muito desse livro. Acho que a gente teve percepções muito parecidas sobre a história. Esse aqui é um livro que, assim, eu acho que a capa do livro e aqui também, né, a contracapa, ela já entrega bastante quarta capa ou contracapa? Nunca lembro. Essa parte aqui de trás, ela também entrega bastante coisa sobre qual é a temática do livro, né? Então a gente pode ver aqui que a gente tem também, inclusive escrito aqui como um subtítulo, né? A Fábula das Bruxas. E é sim um livro que vai falar sobre bruxaria. É um livro que vai falar muito sobre a caça às bruxas, na verdade. Mais do que bruxaria em si, ele vai falar sobre a caça às bruxas. Então, sobre uma mulher que vive lá no século XVI ou XVII, eu não me lembro agora, mas enfim, meados do século XVI ou XVII, e ela tá ali passando por uma situação muito complicada em que ela acabou de perder o marido, ela se vê completamente sozinha. É uma mulher que vem de um lugar, ela é meio que estrangeira, assim, ela vem de um lugar, ela é tipo forasteira, né, acho que falavam antigamente. Ela não faz parte daquele povo, ela casou com esse homem e ela foi viver com ele nesse povoado, nesse lugar, nessa vila, né, que é um lugar, assim, com pessoas com a cabeça extremamente fechada, com pessoas muito, muito religiosas, muito puritanas, né, eles inclusive se chamam de puritanos, e aí ela se vê nessa situação em que ela tá sozinha, ela precisa se reerguer, ela precisa continuar a vida dela, porque agora ela é uma jovem viúva, e esse povo, né, já não, essa galera aqui que mora ali, né, nesse lugar, já não vai muito com a cara dela. E aí agora que ela é uma viúva, sozinha, jovem, eles aí vão menos ainda com a cara dela, eles começam a desconfiar cada vez mais dela, de coisas que começam a acontecer ali. Ela começa a sofrer diversas humilhações e diversas situações muito difíceis, muito duras, assim, para uma mulher, que vão influenciá-la em diversas coisas aí que vão acontecer mais pra frente no livro, mas ela vai entrar em contato aí com essa entidade, que pode ser chamada de Slewfoot, mas que também tem outros nomes, e essa entidade vai ajudá-la. Eles vão fazer uma aliança, né? Não vou dizer pra vocês que é exatamente um pacto, mas eles vão formar uma amizade, uma aliança, e ele vai ajudá-lo em algumas coisas da mesma forma que ela também vai ajudá-lo, porque ambos estão numa jornada de autodescoberta. Então acho que isso resume bem essa história, e ela tem sim uma jornada que ela vai começar ali de um jeito que você vai sentir muita raiva, você vai querer entrar no livro, esganar as pessoas que estão fazendo mal à protagonista, né, a Abita, mas
mas fique tranquilo que tudo vai se resolver e você vai poder se deleitar com os capítulos finais desse livro, porque olha, muita coisa acontece, é vingança, é gritaria, é queima-quengarau, é uma loucura, tá? É uma loucura. Mas é isso, assim, ele é assim um livro de terror, pode dar aí um certo medinho em algumas pessoas, porque ele vai falar bastante sobre ocultismo, entidades e tudo mais, mas ainda assim, eu acho que é uma história que vale muito a pena vocês lerem, né, caso vocês tenham interesse, porque também fala muito sobre o poder feminino, sobre empoderamento, né, sobre a mulher se empoderar, ela tomar as rédeas da própria vida e tomar as próprias decisões, ainda mais aqui numa situação em que tudo tá contra ela, sabe? Então é muito legal de ver essa jornada da Abita e como que ela vai conseguir, assim, chegar, né, alcançar esses objetivos. Então, no fim das contas, também foi uma leitura muito proveitosa, eu fiquei muito satisfeita, principalmente com o final, olha. O próximo livro da lista é um livro que eu pensei se eu deixava de fora ou não. É um livro que eu fiquei refletindo muito, assim, porque eu vou falar dele como um dos melhores e a continuação dele, já dando um spoiler aqui pra vocês, vai entrar na minha lista de piores. Então, é muito complicado, são sentimentos muito conflitantes em relação a essa duologia, tá? E eu estou falando de A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Eu gostei muito desse livro, foi um dos meus melhores do ano, né? Quando eu li, eu fiquei assim, obcecada, eu amei essa história. Só que, infelizmente, gente, a continuação, ela não chega aos pés do que é esse livro aqui. Eu acho que ele tem um desenvolvimento tão frenético, a gente fica tão assim, torcendo por aqueles personagens e vendo toda aquela briguinha que tem entre os dois protagonistas, que você sabe que vão ficar juntos, né, que você sabe que vai rolar um romance, e você fica vendo os dois ali meio que enemies to lovers, aquela coisa. Tem uma competição, então pra quem, né, como eu, ama Jogos Vorazes é muito legal. Tem vampiros, pra quem como eu é crepusculete, brincadeira, mas pra quem como eu também ama vampiros, é muito legal de ver. Eu acho que tem uma mitologia muito rica aqui, mas a autora se perde tanto no segundo livro que eu realmente não sei. É muito difícil indicar isso aqui pra vocês, porque a chance de decepção é muito grande no segundo livro. Mas assim, eu não posso mentir, né? Eu não posso mentir pra mim mesma que realmente essa aqui foi uma experiência maravilhosa. Eu amei ler esse livro e ele é sim um livro que faz parte aí dos melhores do ano. Eu não posso, né, mentir quanto a isso. Só que, infelizmente, a continuação não foi tudo isso e vocês podem esperar que ela vai aparecer no outro vídeo que vem logo depois desse. Agora um livro de não ficção, né? Aqui nessa lista a gente vai ter 2 livros de não ficção, e o primeiro que eu trago pra vocês é o Em Busca de Mim, da Viola Davis. Essa foi uma das minhas primeiras leituras de 2025, eu li lá no comecinho do ano, pro Piquenique Literário, a gente fez a leitura no clube, né? E foi um livro que eu fiquei pensando muito tempo depois que eu já tinha finalizado a leitura. A Viola Davis, obviamente, é uma mulher que eu já conhecia, né? Uma artista, uma atriz, que eu já sabia, assim, do impacto que ela tinha na TV e no cinema, né? Já tinha visto muitos trabalhos dela, mas eu não era uma pessoa que acompanhava tanto ela. Eu ouvia muito falar sobre ela, sobre como ela era uma mulher incrível e muito forte e tudo mais, mas eu mesma não tinha muito conhecimento. E aí, lendo a autobiografia dela, eu pude entender. Aí tudo fez sentido pra mim. Porque realmente, que história de vida impactante. Essa mulher, ela comeu o pão que o diabo amassou. Vocês não têm ideia das piores coisas, tudo de pior que poderia acontecer pra um ser humano, aconteceu na vida da Viola Davis. Então você vê ela sair realmente ali do fundo do poço, ela sair dos piores lugares possíveis. E ver onde ela chegou é muito, assim, sabe, te traz uma sensação. Ela é uma merecedora, sabe, de tudo que aconteceu de bom, de positivo na vida dela. É muito, assim, dá um alívio, sabe, até, de ver que, meu Deus, aquilo ali ia passar e ela ia chegar, né, pra gente ver onde ela chegou, a gente consegue, de certa forma, pensar, meu Deus, que bom que ela conseguiu passar por tudo isso, porque eu não sei se eu conseguiria suportar tudo que ela suportou, e ainda mais falar sobre isso, trazer tantos detalhes, porque ela vai muito a fundo sobre situações extremamente íntimas, assim, situações que são traumas, você vê que são traumas muito profundos dela, e aí ela falar sobre isso, assim, é de uma coragem impressionante, assim, eu passei a admirar essa mulher de uma forma absurda depois que eu li esse livro. Então, um livro que me impactou tanto, né, dessa forma, não tinha também como eu não mencionar aqui, não indicar pra vocês. Não é uma autobiografia muito grande, tá? Geralmente esses livros, assim, tendem a ser um pouco maiores, esse não é um livro muito grande. A escrita é uma delícia, tanto se você for ouvir o audiobook em inglês, que é maravilhoso, porque eu fiz uma leitura meio que híbrida, eu li tanto o audiobook quanto o e-book. É ainda mais intenso, né, você ouvir a Viola contando a própria história, na voz dela, assim, é ainda mais impactante, ainda mais forte. Mas eu indico muito essa leitura pra vocês, ainda que ela seja um pouco difícil, né, por se tratar de temas muito difíceis. Realmente eu nem consigo falar a lista de gatilhos que tem pra vocês, porque é tudo de pior, assim, que pode acontecer com o ser humano, praticamente. Mas é uma leitura que vai marcar você com certeza, então por isso eu recomendo também, e entrou aqui pros meus melhores de 2025. Eu fui muito surpreendida por um livro que é curtinho, é um tipo de livro que eu
não costumo ler, eu acho que eu só li 2 desse tipo de livro na minha vida. É uma história que eu já conhecia, então assim, a gente às vezes tem uma tendência a não gostar tanto, né, quando a gente já conhece a história. Muitas vezes você vai ler a história original e não tem tanto aquele impacto por você já conhecer como ela começa e como ela termina. Mas, gente, O Alto da Compadecida, do Suassuna, foi sim um livro que me impactou e que me surpreendeu muito, mesmo com todas essas outras questões. Eu não costumo ler peça, eu não leio peça, como eu falei, eu devo ter lido 2 peças na minha vida. Eu já assisti 1 milhão de vezes o filme do Alto da Compadecida. Também foi um livro que eu li lá para Piquenique Literário, mas eu fui muito surpreendida, né, positivamente. Eu gostei muito. É um livro que flui muito bem, justamente por se tratar de uma peça, então assim, praticamente só tem diálogo. Os diálogos são, você consegue ver muito ali aquela coisa da brasilidade, os regionalismos também ali na fala daqueles personagens. E você provavelmente conhece a história de O Alto da Compadecida, porque você provavelmente já assistiu esse filme. É a mesma história, assim, do começo ao fim. Tem uma outra coisinha ali que acrescenta que é um pouquinho diferente, mas no geral é exatamente a mesma história. Então eu consegui visualizar os personagens do filme falando ao longo da leitura do livro, né? Isso também deixou tudo muito mais visual e aí ajudou a história a fluir muito bem também. Uma grande surpresa aí do meu ano, né? Fico muito feliz de ter feito essa leitura, porque não era uma leitura que eu faria por conta própria jamais. Piquenique Literário me ajudou a colocar mais uma leitura aí na minha lista de melhores e eu fico muito feliz de ter feito essa leitura e indico muito pra você, mesmo que você já tenha assistido ao filme. Agora a gente vai entrar aqui num momento em que eu vou ter que falar sobre releituras, porque eu pensei em não falar, né, as releituras que eu fiz, mas foram tão proveitosas e eu gostei tanto das 2 releituras que eu fiz esse ano que foi mais forte do que eu, entendeu? Eu tive que trazer aqui pra minha lista de melhores, ainda que vocês pensem assim, mas não é uma leitura inédita, né? Não é exatamente melhores do ano, porque você já sabia que você ia gostar. Mas às vezes a gente pode acabar se surpreendendo negativamente, tá? Então, ainda mais quando a gente tá falando de um livro que a gente leu há mais de 10 anos, que é o caso de Um Dia, do David Nichols. Eu li esse livro, gente, acho que no ano do lançamento, ou no ano seguinte ao lançamento aqui no Brasil, que eu acho que foi em 2011 ou 2012. E desde então nunca mais toquei nesse livro. E fui ler agora. Aí teve algum momento que eu tentei fazer uma releitura, mas eu não lembro quando foi, acho que foi em 2019, algo assim. Mas não passei da página 100. E aí agora voltei pra realmente concluir, né, começar, na verdade, novamente essa releitura e concluir. E foi também uma leitura que eu fiz com companhia, né? Então eu li com várias amigas minhas. E foi uma experiência maravilhosa. Eu dei 5 estrelas novamente, favoritado para este livro. Confesso que eu tinha um pouquinho de medo, sim, dele não ser tudo isso numa segunda leitura, mas ele foi. Eu pensei que eu fosse encontrar problemas, questões ali, que eu fosse, assim, desgostar de alguma coisa, e, gente, não aconteceu. Eu realmente sou uma defensora desse livro com unhas e dentes. Eu sou uma defensora do Dexter, principalmente, mas o Dexter e da Emma, de toda a jornada desses personagens aqui nesse livro, eu não consigo encontrar defeitos. Então, é isso. Eu fiquei muito feliz que as meninas também gostaram bastante. Todas ali deram, acho que, pelo menos 4 estrelas. Foi o mínimo, mas acho que a maioria deu 5 estrelas. Eu fiquei muito feliz, porque eu tinha muito medo delas não gostarem. Porque elas estavam lendo pela minha indicação, então eu tava com muito medo. Depois a gente ainda assistiu ao filme, que eu sou muito fã também. Eu acho o filme maravilhoso, acho uma ótima adaptação. E ainda falta a gente assistir a série, que eu não tô com muita expectativa, mas eu vou assistir também com elas. É isso, gente. Eu não tenho muito, sabe, o que falar pra vocês, além de que rever, né, essa história, assim, ter essa visão dessa história pelos olhos de pessoas que nunca tinham tido contato com ela. E isso é muito legal, assim, de ter perspectivas diferentes, né, sobre a história. Eu já tinha minha opinião formada, mas ao mesmo tempo eu também fui sendo puxada de volta, sabe, pra essa história aqui de uma forma um pouco mais, não sei se eu diria intensa, mas eu acho que eu senti mais até, sabe? Eu fui lembrada desses sentimentos, assim, que eu tive na primeira leitura, e aquilo tudo me pegou novamente, foi muito legal, assim, reviver tudo isso, e eu fico muito feliz de ter feito essa releitura, né, mais do que indicada aí pra vocês. É um livro que eu acho que ele tem questões que algumas pessoas podem achar um pouco clichês ou algo do tipo, mas eu acho que tudo aqui faz perfeito sentido. Eu acho que o David Nichols, ele tem uma escrita muito crua e ao mesmo tempo que consegue passar muito sentimento, então eu não tenho absolutamente nada de negativo pra falar desse livro. É 5 estrelas, é favoritado e pelo visto vai ser pra sempre. Agora eu vou falar de uma releitura que ao mesmo tempo é uma releitura e não é, vocês vão entender. Lá em 2022, a editora Morro Branco lançou o Salmo para um Robô Peregrino. Eu li esse livro e ele se tornou um dos meus favoritos daquele ano. Eu fiz a leitura, eu não me lembro agora se foi em 2022 ou 2023, mas o ano que eu li esse livro foi o ano em que eu favoritei esse livro. Se tornou um dos meus favoritos da vida. Enfim, um livro que me marcou muito e durante esse tempo todo eu estava esperando o lançamento do segundo livro, né, da continuação do que é aí uma duologia, né, até o momento uma duologia, eu acho que vai se manter assim como uma duologia. Amor Branco parece que não tá dando muita bola pra essa série, né, não tá dando muita bola pra nossa querida Beck Chambers, que eu falei que ia aparecer mais uma vez aqui, então ela está aparecendo. E aí eu vi uma edição que seria lançada lá fora
fora, em inglês, com os 2 livros. Eu falei, quer saber? Vou cometer essa compra e vou dar continuidade à leitura da duologia, só que em inglês. Então, estou aqui com Monge Robô, no caso Monk and Robot, que é a edição que tem os 2 livros, tanto o Salmo para o Robô Peregrino quanto A Prayer for the Crown Shy, que é o nome do segundo livro, que não sabemos se um dia virá para o Brasil. Mas o que eu fiz fiz a releitura do primeiro livro em inglês e também li o segundo livro aqui nessa edição. Então, por isso que eu tô falando que é uma releitura, ao mesmo tempo que também tem um livro novo aqui. A gente conta aí, são 2 livros, né, em um, né? Então, eu posso considerar que para esse livro aqui eu dei uma nota única, mas eu também dei notas aí separadas para cada um desses livros. E na releitura de Salmo para o Robô Peregrino, eu mantive a minha nota de 5 estrelas, eu mantive meu favoritado, eu fiquei muito feliz de ter gostado tanto quanto da primeira leitura. E foi também um livro que, durante a leitura, eu acabei meio que sendo teletransportada para a pessoa que eu era quando eu fiz a primeira leitura, né, lá em 2023. Quando eu fiz a leitura pela primeira vez, eu estava passando por certas situações na minha vida que conversavam muito com o que esse livro me entregava, sabe? Com aquilo que o próprio protagonista estava passando. Fazer a releitura foi algo que me fez lembrar da pessoa que eu era quando eu fiz a leitura pela primeira vez. E aí eu li o segundo livro, então, né, dei continuidade a essa história, e eu gostei sim bastante, tá? Do A Prayer for the Crown Shy. Eu achei uma continuação muito boa, assim, que parte ali de um ponto, do exato ponto, né, que a gente termina o primeiro livro. Tem uma jornada muito legal da gente acompanhar esses personagens aqui, né, que são Monge e Robô. São 2 personagens muito cativantes. Eu gosto muito dos diálogos que eles têm entre si, assim. Eu acho que são diálogos muito marcantes. É o que me faz mais indicar essa história e me identificar também com essa história. São muitos momentos ali filosóficos, né, como eu já comentei aqui, né. A Beck Chambers, ela é uma autora que fala muito sobre isso, sobre momentos, assim, de reflexão, de relação entre as pessoas, e é uma coisa que tá ali naquele contexto de ficção científica. Então, ela é diferenciada, gente. Essa mulher, ela é diferenciada. E ela faz isso aqui também nessa duologia, né? Assim como na série Wayfarers. E eu gostei bastante, sim, do segundo livro, mas eu não dei 5 estrelas pra ele, eu dei 4.25. Mas amei também, então aqui fica uma nota para esse livro aqui de 4.75. Mas são 2 histórias, assim, maravilhosas. Ainda que a continuação não tenha, né, falado tanto comigo quanto o primeiro livro, também indico muito. Se você lê inglês, gente, dê uma chance. Ou leia o primeiro em português, né? Porque tá aí disponível. Então, eu não consigo entender por que Amor Branco não publica o segundo. Todo mundo merece ler essa história até o final, porque é muito maravilhosa. Chegamos ao momento agora de falar do meu top 3. Essas 3 leituras, elas estão sim em ordem, tá? Então vamos aí do terceiro lugar para o primeiro. E o terceiro lugar é mais um livro de não ficção que me impactou de uma forma, assim, olha, inesquecível. E eu estou falando de A Casa da Minha Mãe. Eu li esse livro também antes dele ser lançado aqui no Brasil. E tô deixando aqui a capinha da edição brasileira pra vocês verem, que inclusive em breve terei essa edição, mas enfim. Eu me interessei por essa história por acompanhar toda essa polêmica, né, da família Frank, que, se você não conhece, é uma família em que a mãe foi presa por maus tratos, né, aos filhos, depois de várias situações terem sido denunciadas, né, em todo um contexto ali, em que foi comprovado que ela cometia esses maus tratos contra os próprios filhos. Esse caso ele ficou muito famoso porque essa família Frank era uma família que tinha um canal no YouTube, né, então eles tinham um canal em que eles falavam sobre a vida, né, a vida deles ali, o dia a dia deles, eram esses canais de family vlogs, né, que tem muito lá fora. Geralmente essas famílias são famílias mormons, né, então tem muito essa questão da religião ali envolvida também, e são famílias enormes, com muitos filhos. Então essa família, ela foi uma das pioneiras, assim, uma das primeiras famílias aí que fez sucesso, e aí depois descobriram muitos podres com relação principalmente a essa mãe que cometia atrocidades contra os próprios filhos. E aí a gente tem então a versão dessa história contada pela Sherry Frank, que é a filha, uma das filhas mais velhas aí da Ruby Frank. Então é uma história, como vocês já podem imaginar, extremamente impactante, muitos momentos difíceis assim de ler, uma história que me marcou muito, e eu fui lendo e assistindo ao documentário que tá disponível no Disney Plus, que fala também bastante, ali tem a presença da Sherry Frank, né, ela dá muitos depoimentos ao longo do documentário, então é legal ter esse complemento, assim, quando você lê, você também assistir, pra você ir acompanhando ali o desenrolar da história, que a linha, né, cronológica ali é a mesma, tanto do documentário quanto do livro. Só que no livro a gente, obviamente, tem um aprofundamento maior, principalmente porque a Sherry, ela fala muito sobre questões da vida dela, que não necessariamente tem ali uma ligação direta aos acontecimentos da família. E a Sherry, inclusive, passou por umas situações bem complicadas, algumas coisas um pouco traumáticas, assim. Recomendo que vocês prestem atenção aí a gatilhos, caso vocês tenham interesse. Mas foi um livro que me fez refletir muito sobre a exposição de crianças na internet, porque eu acho que esse é o principal ponto desse livro. A Sherry Frank, hoje ela é meio que uma ativista mesmo. Ela luta contra essa exposição exacerbada de crianças na internet. Ela tá tentando aí fazer com que leis
sejam feitas com relação a isso, então que os Estados Unidos, enfim, outros países, sejam mais duros com isso, sabe? Não deixem que as crianças sejam, assim, expostas à torta direito para ganhar dinheiro, né? Para que os pais ganhem dinheiro com a imagem, né? Com a vida dessas crianças. Então, é muito intenso, é muito forte, assim, né? O depoimento ali da Sherry. Eu gostei muito, apesar de ter tido bastante dificuldade também com os temas ali, com os tópicos, mas vale a pena, assim, pela reflexão, que eu acho que todos nós que estamos aqui, consumindo internet, consumindo conteúdo, a gente precisa refletir, e também pessoas aí que são, né, mães, pais também, é bom a gente refletir sobre qual é a exposição que, né, você enquanto pai, enquanto mãe tá fazendo do seu filho na internet. Em segundo lugar ficou Bat Eater and Other Names for Cora Zhang. Esse nome gigantesco, que é de um livro, assim, que poderia também estar no meu primeiro lugar, tá? Porque foi uma leitura que, para muitas pessoas, eu falei que era a minha melhor leitura do ano, até eu lembrar que teve uma outra, mas é um dos livros que mais impactou o meu ano. Um livro que fala sobre pandemia, então talvez não seja, assim, uma leitura tão apropriada para todo mundo, tem gente que não consegue ler, né, sobre esse período ainda, mas ele não é um livro que fala apenas sobre isso, assim, porque ele tem muito essa coisa do contexto da pandemia, porque ele se trata, o tema principal desse livro é a xenofobia e o racismo contra pessoas asiáticas, principalmente contra pessoas de origem chinesa, no contexto da pandemia. Então tem muito disso, né? Não tinha como não falar sobre pandemia quando você fala sobre momentos aí em que pessoas asiáticas e principalmente chinesas ou com descendência chinesa sofreram xenofobia, né, e racismo. Acho que esse deve ter sido, né, o auge aí da nossa história moderna, de que essas pessoas mais sofreram esse tipo de ataque nos últimos anos. Então é uma história muito intensa, mas que ao mesmo tempo também tem momentos ali um pouco leves, né? Tem assim uma questão ali de found family, tem uma relação entre esses personagens, entre a protagonista e os amigos que ela faz ao longo do caminho, que é muito bonito assim de ver, é bem legal. Tem momentos muito intensos, tem momentos muito tristes. É um livro de terror que também tem um pouco de thriller, um pouco de mistério e um pouco de sobrenatural também. Ele tem um pouquinho de cada coisa. Então ele tem cenas muito intensas de gore, assim, tem coisas bem, muito sangue, muito membro decepado, um negócio assim meio, né, pesado. A primeira cena, inclusive, do livro ali, que é a cena da morte da irmã da protagonista, isso acontece literalmente no primeiro capítulo, é uma cena muito, muito pesada e muito, assim, gráfica. Então, se você não gosta muito de ler sobre esses assuntos, não recomendo tanto essa leitura. Mas foi uma leitura que me impactou demais, porque eu não sei, assim, como que a autora conseguiu colocar tanta coisa no livro. Vocês viram que eu falei que de vários assuntos, todos estão inseridos no mesmo livro e tudo faz sentido. Nada fica sobrando, nada fica faltando. Uma leitura que vai ficar marcada comigo por muito tempo. Eu não vejo a hora de conseguir ter essa edição física na minha mão. Tá muito difícil de encontrar essa edição, mas eu não vejo a hora, porque eu quero muito colocá-la aqui na minha coleção, até porque eu acho a capa lindíssima. E, enfim, é um livro muito, muito marcante, muito maravilhoso, que eu espero muito que venha pro Brasil. Se vier pro Brasil, ó, você viu primeiro aqui, hein? Se vier pro Brasil, você viu primeiro aqui. Lembre de mim quando você for comprar esse livro, compre pelo meu link. É uma indicação, sem dúvida alguma, de um dos livros mais intensos, assim, mais pesados que eu li nos últimos tempos e que mais me impactou, com certeza. E agora, pra gente finalizar, o meu melhor livro do ano, né? Se você acompanha aqui o canal, se você assiste meus vlogs, se você conhece o meu gosto, viu aí o que eu andei lendo esse ano, você deve estar sentindo falta de um certo livro que você fala assim, mas como assim? Ela chorou, se descabelou, é uma das séries favoritas da vida dela. Como que esse livro não está? Como que esse livro não apareceu até agora aqui na lista de melhores? Pois é, gente, ele está aqui. Amanhecer na Colheita. Óbvio que esse aqui seria o meu top 1 leituras de 2025. Um livro que me deixou completamente em situação de barril. Não tinha como não aparecer nessa lista. Esse livro pode vir aqui falar que é fanservice, porque Suzanne Collins só quer ganhar dinheiro, eu não sei o que, fala o que você quiser, porque nada me abala. Eu simplesmente amo esse livro, vou amar pra sempre, vou defender pra sempre. Tudo que Suzanne Collins faz, eu aplaudo, entendeu? Eu tô sempre lá, batendo palma pra essa mulher, exaltando essa mulher, porque eu acho ela perfeita, maravilhosa, não erra, ela não erra. E ela não errou aqui. Esse livro é simplesmente tudo na minha vida, gente. Eu sou apaixonada pelo Haymitch, desde a trilogia original. Quando anunciou, eu fiquei em completo choque, e foram meses ali esperando essa história ser lançada. Quando ela finalmente foi lançada, eu recebi tudo que eu queria e mais um pouco. Então eu fui muito impactada, principalmente pelos capítulos finais dessa história. Eu acho que é um livro que sim entrega muito fanservice, é um livro que sim foi feito para os fãs. Então se você não é muito fã de Jogos Vorazes, eu não sei se eu recomendo muito essa leitura pra você. Eu acho que você tem que ter realmente esse apego a essa história de uma forma muito especial, assim, pra conseguir ler e ser impactado, né? Acho que da forma que talvez a Suzanne Collins esperava que os fãs fossem impactados. Por mim, ela pode escrever mais, né, quantos livros ela quiser, só que ao mesmo tempo não sei, sabe, se eu quero que ela escreva tantos livros ainda dentro desse universo, porque as pessoas, elas
são muito fãs de criticar, né? Então eu canso um pouco, sabe? Quando eu começo a ver aqueles textões enormes de gente falando que ela está fazendo exatamente aquilo que ela critica, e não sei o que, eu fico tipo, e vocês estão lendo sobre jogos e crianças morrendo, ela critica e vocês estão lá pedindo pra ela fazer mais. Então, sabe, eu tô meio assim, eu fico meio cansada toda vez que lança algum livro novo nessa história. Mas ainda assim, eu fico muito feliz que esses livros existam, eu estou muito feliz de ter feito essa leitura. Tem um vlog que ninguém assistiu aqui no canal, mas eu vou deixar aqui linkado, caso você tenha interesse de me ver em completa situação assim, olha, deplorável, tá? Depois de ler os últimos capítulos disso aqui. E é isso, gente, tá aqui, melhor livro de 2025. Como eu disse, o Bat Eater também poderia estar aqui em primeiro lugar, mas esse aqui foi 5 estrelas favoritado. Então não tem como deixar ele em outro lugar do pódio que não seja o primeiro. Eu sinto que eu estou falando sem parar aqui há mais de hora, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaria muito de saber qual foi o seu melhor livro de 2025 e também, se quiser me indicar algum livro que você acha que eu vou gostar muito agora em 2026 e você gostou muito em 2025, pode deixar aqui nos comentários, porque eu estou aí, sedenta por novas indicações. Quero muito que 2026 seja um ano com leituras ainda mais incríveis. Eu sempre estou em busca do meu novo favorito. Vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, um feliz 2026. Eu espero muito conseguir trazer muitos e muitos conteúdos aqui pra vocês nesse ano de 2026. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!